Este lugar já não é seu, senhora. Terá de passar para trás. A voz, polida mas fria como o aço, cortou o murmúrio da fila de embarque. A passageira, uma mulher de camisa de linho branca, simples, ligeiramente amarrotada, parou, o seu cartão de embarque ainda na mão. Acabara de passar o scanner. A luz verde tinha brilhado, uma promessa de que o seu lugar em executiva, 2D, a aguardava. Agora, essa promessa era-lhe arrancada à frente de todos. A chefe de cabine sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. E foi nesse instante. Nesse confronto silencioso entre uma camisa amarrotada e um uniforme impecável, que um jovem estudante, mais atrás na fila, sentiu um nó no estômago. Ele ainda não sabia. Ninguém sabia. Mas a sua decisão de não ficar calado iria desencadear uma tempestade que abalaria a companhia aérea até aos seus alicerces. Fique conosco. E descubra como um simples ato de coragem num voo de Lisboa para o Porto pode provar que a integridade ainda é a bagagem mais importante que podemos transportar. O código de reserva estava impresso de forma nítida no cartão de embarque digital no seu telemóvel. Lugar 2D, classe executiva. No entanto, os seus sapatos de couro, confortáveis mas visivelmente gastos pela caminhada entre reuniões, e a camisa de linho que, embora limpa, denunciava longas horas de trabalho, pareciam contradizer o luxo associado àquele bilhete. No balcão de check-in, minutos antes, alguns olhares de soslaio tinham-na medido de cima a baixo. Um homem de fato engomado franziu o sobrolho. Uma senhora com um colar de pérolas suspirou discretamente, como se a presença dela naquela fila fosse um erro de sistema. Ninguém diria que aquela mulher, de aparência tão modesta, era Sofia, a fundadora de uma das mais promissoras startups de tecnologia verde da Europa. E era exatamente assim que ela gostava. O anonimato era a sua ferramenta para ver o mundo como ele realmente era. Mesmo ao lado do balcão, um pequeno aviso, impresso em letras miúdas no acrílico, declarava: qualquer alteração do lugar após a validação do embarque requer a emissão de um relatório de irregularidade, IRC. Poucos, na pressa de despachar as malas e passar a segurança, se davam ao trabalho de ler. A prioridade era outra. O átrio das partidas do aeroporto Humberto Delgado, numa tarde de sexta-feira, fervilhava com a energia caótica de milhares de viagens a começar. O som das rodas das malas de viagem a deslizar pelo chão polido era a banda sonora, pontuada pelos bips agudos das balanças de bagagem e pelos chamamentos impacientes de pais a tentarem controlar os filhos pequenos. O aroma forte a café, vindo de um quiosque próximo, misturava-se com o cheiro subtil a desinfetante do chão. Era um caos organizado, uma sinfonia de partidas e despedidas. Foi neste cenário que Sofia se aproximou do balcão, entregou o seu documento e sorriu. Era possível tentar trocar para um lugar no corredor, por favor? A sua voz era suave, mas clara o suficiente para a jovem funcionária atrás do computador a ouvir perfeitamente. A senhora não gosta de ficar à janela? Perguntou a funcionária, enquanto os seus dedos dançavam pelo teclado, os olhos fixos no ecrã do sistema DCS. Vou verificar o PNR da senhora. Sim, de momento tem o lugar 2D, na executiva. Vou deixar um pedido para a chefe de cabine, para ver se é possível efetuar a troca a bordo. Sofia acenou com a cabeça, o sorriso inalterado. Ela conhecia cada passo daquele processo. Anos antes, no início da sua carreira, tinha estado exatamente naquela posição, a sorrir forçadamente, a ser educada, a ouvir pedidos, queixas e, por vezes, desabafos de passageiros ansiosos. Ela sabia a pressão que aquela jovem sentia. Numa fila ao lado, uma senhora idosa, Dona Amélia, de ar frágil e gel sobre os ombros, lutava com uma lata de bolo de laranja, um presente que levava para a neta no Porto. A lata, pesada e densa, fazia-a temer o pior. Ai, meu Deus, que isto vai passar do peso. E, como se fosse uma profecia, os números vermelhos no ecrã da balança mostraram um excesso de 600 gramas. A senhora, aflita, começou a tentar abrir a lata, talvez para tirar uma fatia e aligeirar a carga. Foi nesse preciso momento que um jovem de camisa aos quadrados e mochila às costas se aproximou. Era Tiago. Ele estendeu a mão com cuidado. Minha senhora, não se preocupe. Eu levo a lata como bagagem de mão para si. Depois da segurança, volto a entregar-lhe. Assim não tem de deitar nada fora. Dona Amélia levantou o rosto, os seus olhos enrugados encontraram a sinceridade no olhar do jovem e um sorriso rasgou-lhe as feições. Oh, meu filho! Que alma tão boa! Sabe, as aparências iludem, mas um coração bom vê-se de longe. Que Deus o abençoe. A frase fez Sofia parar por um instante. Viu, por um segundo, a imagem da sua própria mãe, a chegar a Lisboa vinda da aldeia, com sacos cheios de produtos da horta, sempre com medo da balança, sempre com medo que a obrigassem a deixar para trás o fruto do seu trabalho. Aquele rapaz. Era Tiago, um estudante de engenharia em
Coimbra que voltava a casa para o fim de semana. Ele, com agilidade, ajudou a senhora a fechar a sua mala e tranquilizou-a: esteja descansada, minha senhora. As regras existem, mas onde há bom senso e humanidade, há sempre uma solução. A uma distância segura, Carla, a chefe de cabine daquele voo, encostava o telemóvel ao ouvido, falando em voz baixa. O seu olhar, no entanto, varria a zona de check-in, parando por um momento em Sofia. Do outro lado da linha, uma voz masculina e exigente dava instruções. Carla, querida, guarda-me o lugar do costume. Chego mesmo em cima da hora, sabes como é. Carla mordeu o lábio, um vislumbre de ansiedade no seu rosto profissional. Ao mesmo tempo, no ecrã da funcionária que atendia Sofia, uma mensagem interna piscou no canto. Prioridade de lugar para passageiro VIP. As mãos da jovem pararam sobre o teclado. O seu olhar hesitou, viajando da mensagem no ecrã para a camisa simples de Sofia. Uma fração de segundo de indecisão, um conflito silencioso entre o procedimento padrão e a ordem não oficial. Sofia permaneceu ali, calma, o seu olhar gentil mas firme. Ela sabia que cada clique, cada alteração, ficava registada nos logos do sistema. Mas não disse nada. Apenas sorriu, pensando para si mesma que, por vezes, o silêncio é a melhor forma de observar. Mas o silêncio não significava submissão. A jovem funcionária respirou fundo e baixou o tom de voz. Senhora, avance por favor para a porta de embarque. Tentaremos resolver o seu pedido de troca a bordo, após falarmos com a chefe de cabine. Sofia assentiu levemente, puxando a sua pequena mala de rodinhas. Os seus passos eram medidos, nem rápidos nem lentos, uma demonstração exterior da calma que cultivava por dentro. A luz dos holofotes do teto refletiu-se na placa acrílica com o aviso sobre os relatórios de irregularidade, fazendo as letras pequenas brilharem por um instante. Era um lembrete silencioso de que, no final, a verdade encontra sempre uma forma de vir à luz, documentada e irrefutável. O som do scanner foi agudo e definitivo. Bip. Verde. No pequeno ecrã, as palavras "embarque aprovado" brilharam. Sofia sorriu e deu um passo em frente, pronta para entrar na manga que a levaria ao avião. Foi então que a voz de Carla soou atrás de si, um tom monocórdico e gelado. O seu lugar acabou de ser alterado, senhora. Por favor, dirija-se a um dos assentos na parte de trás. A frase não foi um sussurro. Foi dita em voz alta, uma declaração pública que pairou no ar e fez com que vários passageiros na fila se virassem, confusos. Como assim, alterado? A máquina tinha acabado de aprovar. O sistema tinha dado luz verde. No meio da confusão, um menino de talvez 5 anos, aninhado nos braços do pai, começou a chorar, um choro abafado pela falta de ar e pelo calor. O pai, um homem de ombros caídos pelo cansaço, tentava acalmá-lo, o suor a manchar-lhe as costas da camisa. Ele ergueu o olhar para uma das assistentes de bordo. Por favor. Peço-vos. O meu filho enjoa terrivelmente. Se ele ficar preso num lugar do meio, vai ser um pesadelo para todos. Não tem um lugar no corredor. A resposta veio, curta e desprovida de empatia. Lamento, senhor. O voo está lotado. Não há lugares no corredor disponíveis. O pai encolheu-se, o seu rosto uma máscara de resignação. Era o olhar de quem já está habituado a pedir e a ser recusado. Uma mulher mais velha, na fila ao lado, abanou a cabeça e murmurou para o marido, mas alto o suficiente para ser ouvido: contra factos não há argumentos. Mas parece que hoje em dia, uma ordem falada vale mais do que o que está escrito no papel. Cada palavra atingiu Sofia como uma pequena pedra. Ela lembrou-se do seu próprio pedido, minutos antes, para um lugar no corredor, também por ter tendência a enjoar. Tinham-lhe prometido que iriam ver o que era possível. E agora, o seu lugar, não apenas não trocado, mas retirado. Depois de validado. Na porta de embarque, Carla, a chefe de cabine, mantinha um sorriso forçado, mas a sua voz era dura. Este lugar está reservado para um passageiro prioritário. Ao seu lado, Inês, a assistente mais nova, interveio, quase num sussurro, como se quisesse ao mesmo tempo tranquilizar Sofia e cumprir o seu dever. O sistema DCS confirmou o seu lugar 2D, senhora. Se houver uma alteração após o scan, tecnicamente, teríamos de anular o embarque, fazer a troca e emitir um IRC. Caso contrário, é uma quebra de procedimento. Sofia olhou para Inês e viu nos seus olhos a angústia de quem está a começar. A jovem sabia o que era correto, mas não tinha coragem de o dizer em voz alta, com medo de confrontar a sua superior. Inês estava numa encruzilhada, de um lado, as ordens de Carla, do outro, as regras que tinha aprendido na formação. Mais atrás, na fila da classe económica, Tiago observava tudo discretamente, as mãos nos bolsos das calças de ganga. Inclinou a cabeça,
o seu olhar rápido captou a informação no cartão de embarque que Sofia ainda segurava. Ao mesmo tempo, viu um flash no ecrã secundário do computador da porta de embarque. Uma pequena linha de código. Seat Resign. Ele respirou fundo. Os seus olhos de estudante de engenharia, treinados para detectar anomalias em sistemas, brilharam. Algo estava fundamentalmente errado. Sofia não levantou a voz. Não fez uma cena. A sua pergunta foi simples, o tom baixo mas cada sílaba perfeitamente audível. Qual é a razão, por favor? A pergunta ecoou no silêncio momentâneo, quebrado apenas pela voz metálica do altifalante a anunciar outro voo. Carla hesitou por meio segundo antes de responder, de forma vaga. Instruções superiores. A resposta flutuou no ar, insatisfatória. Vários passageiros trocaram olhares. Ninguém ouviu as palavras segurança ou operacional. Apenas a ambiguidade de instruções. O pai com o filho ao colo suspirou, e o menino soluçou de novo. É só um lugar no corredor, murmurou o homem para si mesmo. Por que é que tem de ser tão difícil? Entretanto, Inês, discretamente, tirou o telemóvel do bolso. Nele, guardada, estava uma fotografia do ecrã do DCS que tirara minutos antes, no check-in. Mostrava claramente o nome de Sofia associado ao lugar 2D. Ela mordeu o lábio, um lema antigo da sua avó a ecoar na sua mente, pobre, mas honrado. Errar era humano, mas persistir no erro por conveniência. Isso era outra coisa. Sofia respirou lentamente, sem pressa. Olhou para Carla, depois para a longa fila de passageiros atrás de si. Rostos cansados, ansiosos por chegar ao seu destino. Ela sabia que gritar só pioraria a situação. Foi então que Tiago deu um passo em frente. A sua voz não era alta, mas tinha um timbre claro que se fez ouvir por quem precisava. Desculpem. Podemos só verificar os logs do sistema. Demora 2 minutos, no máximo. O olhar de Carla endureceu. O relógio na parede piscava, um lembrete constante de que a hora da partida se aproximava perigosamente. Na sua cabeça, a sigla OTP On Time Performance era como um martelo a bater. Mas a calma de Tiago, combinada com o olhar inabalável de Sofia, criou uma bolha de tensão na porta de embarque. O ar ficou pesado, à espera de uma explicação que fosse, finalmente, transparente. A manga de embarque era um túnel de metal e vidro, um corredor estéril que ligava o terminal ao avião. O som das rodas das malas a arrastarem-se no chão metálico criava um eco ruidoso, a banda sonora de uma pressa coletiva. Discretamente, um jovem passageiro levantou o telemóvel, a luz da câmara acendeu-se, registando silenciosamente o impasse. Sob as luzes brancas e frias, a manga parecia um portal para outro mundo, um mundo onde as regras e a justiça estavam a ser postas à prova. Na parede interior da manga, colado perto de uma pequena janela, estava um aviso quase invisível com os números de telefone da linha direta do centro de operações e do supervisor de serviço. As letras eram tão pequenas que a maioria das pessoas passava por ele sem sequer notar, focadas apenas em chegar ao seu lugar. Quem, naquela corrida contra o tempo, teria a calma para reparar num detalhe tão pequeno, mas tão significativo? Sofia caminhava devagar, a sua mala a deslizar silenciosamente ao seu lado. Inês, a jovem assistente, respirou fundo e, num gesto rápido e discreto, mostrou o seu telemóvel a Sofia. No ecrã, a fotografia que tirara no check-in era inequívoca, o lugar 2D estava atribuído a Sofia desde o início. A palavra, confirmado, brilhava, uma prova digital impossível de negar. Sofia acenou com a cabeça, a sua voz um sussurro apenas para Inês ouvir. Obrigada. Nesta profissão, o erro corrige-se na hora. Se o deixamos passar, um dia, as consequências acabam por nos apanhar. Inês mordeu o lábio, sentindo um misto de medo e validação. As palavras do seu instrutor na academia voltaram-lhe à mente, pobre, mas honrado. Manter essa honra no meio de tantas pressões, contudo, era um desafio diário. À frente, Tiago aproximou-se delas, a sua voz baixa, mas firme. Senhora Sofia, se me permite uma sugestão. Eu posso ligar para o supervisor de serviço e pedir para cruzar os logs do sistema com a hora exata da alteração no OCC. Se existir uma razão de segurança ou operacional genuína, nós respeitamos imediatamente. Se não, o lugar tem de ser devolvido a quem de direito. Sofia olhou para o jovem, surpreendida. Numa situação em que a maioria escolheria o silêncio para evitar problemas, aquele estudante estava a invocar o procedimento correto, sem rodeios. A sua frontalidade era admirável e lembrava-a de si mesma, anos antes, cheia de idealismo, acreditando que fazer o correto era o único caminho para se manter fiel à sua profissão. Carla, que os seguia, tinha o rosto tenso. Estava habituada a ser chamada a atenção por atrasos. Na sua mente, a única palavra que importava era rápido.
explicações, discussões. Tudo isso era um luxo que não podia pagar. Cada minuto que passava era registado automaticamente pelo sistema como um atraso. Entrem no avião, por favor. A companhia resolverá isto depois. Não podemos bloquear a passagem. A voz de Carla era agora impaciente, perdendo o verniz da profissionalidade. Atrás deles, o choro intermitente da criança voltava a ouvir-se. O menino tinha vomitado um pouco, os seus pequenos ombros tremiam nos braços do pai. Inês, sem hesitar, tirou um saco para enjoo e um pacote de lenços de papel do bolso do seu uniforme e entregou-o gentilmente ao pai. Limpa o menino, por favor. O ar-condicionado aqui é frio, e as crianças desidratam facilmente. O pai, com as mãos a tremer, aceitou, os seus olhos úmidos de gratidão. Muito, muito obrigado, menina. É verdade. Quando ainda encontramos pessoas que se importam com os outros, sentimos-nos mais quentes por dentro. O corredor parecia interminável. O passageiro que estava a filmar murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para os que estavam perto ouvirem: nem tudo o que parece é verdade, como a água, encontra sempre o seu caminho. Sofia ouviu e sentiu uma pontada no coração. A vida tinha-lhe ensinado que um exterior polido nem sempre reflete um interior nobre. Tal como aqueles assentos de avião, nem sempre o mais vistoso pertence a quem o merece por direito. Tiago olhou para o pequeno aviso com os números de telefone na parede da manga. Pegou no seu telemóvel, marcou o número rapidamente, e a sua voz soou clara e confiante. Estou a falar com o Nuno. Daqui fala o Tiago, passageiro do voo TP1956. Pode, por favor, fornecer-me os logs e a hora exata da alteração do lugar 2D, e a justificação associada, na porta de embarque. E pedia também para reverem as câmaras de segurança dos últimos 5 minutos. Queremos apenas cruzar a informação. A fila de passageiros pareceu parar por um instante. Alguns trocaram olhares, outros acenaram com a cabeça em aprovação. Uma sensação de expectativa espalhou-se pelo ar, como se todos sentissem que a verdade estava prestes a ser revelada. Bastava esperar mais um pouco. Carla sentiu uma gota de suor escorrer-lhe pela testa. Pensou para si mesma: atrasar um minuto é um problema. Mas já que o erro está feito, vamos ver onde isto vai dar. O fogo prova o ouro, e a dificuldade prova a coragem. O som curto e eletrónico do telefone interno ecoou pela cabine, um sinal vindo diretamente do Centro de Controlo de Operações, OCC. Uma voz masculina, calma e assertiva, soou através do pequeno altifalante do telefone que um tripulante segurava. Da nossa parte, não encontramos qualquer justificação de segurança ou operacional associada à alteração do lugar 2D. A resposta, curta e direta, caiu como um balde de água fria. De repente, todas as peças soltas do puzzle encaixaram. O aviso no balcão de check-in que exigia um IRC para alterações após o scan. Os logos do sistema DCS. Tudo apontava na mesma direção, uma interferência deliberada e fora dos procedimentos. A cabine da classe executiva estava quase completa. Os passageiros já se instalavam, uns a apertar o cinto de segurança, outros a arrumar a bagagem de mão nos compartimentos superiores. O som seco das portas dos compartimentos a fechar pontuava o ambiente. A iluminação era suave e quente, mas a atmosfera estava densa, carregada de uma tensão palpável. Tiago, de pé perto do corredor, falou de forma clara, como se quisesse que tanto o OCC como todos na cabine ouvissem bem. Pode, por favor, repetir a hora exata da alteração no sistema? Precisamos de saber precisamente quando a ordem foi inserida. Do outro lado da linha, a voz respondeu prontamente. A alteração ocorreu depois do cartão de embarque para o lugar 2D ter sido validado com sucesso na porta. Não há qualquer flag de segurança, nenhum flag operacional, o embarque não foi anulado para a alteração e não foi emitido o respectivo IRC. A cabine ficou em silêncio. Sofia fechou os olhos por um momento, a sua mão pousada sobre a mala, absorvendo cada palavra. Nenhuma menção à segurança. Apenas um vazio de justificação. Nesse exato momento, a porta do cockpit abriu-se com um clique. O comandante Rui surgiu, um homem alto, de rosto sério e olhar tranquilo. A sua presença impunha respeito imediato. Ele percorreu a cabine com o olhar e depois falou, a sua voz calma mas com a autoridade inquestionável de quem é responsável por centenas de vidas. Para imediatamente com todas as trocas de lugares. Emitam um IRC provisório. O Duty Manager deve assinar, confirmando a prioridade para passageiros em situação vulnerável, especialmente o passageiro com a criança. Tudo tem de ser feito de acordo com o procedimento. Sem exceções. Carla, sentada na sua cadeira na frente da cabine, empalideceu. Sabia que a palavra do comandante era lei. Qualquer passageiro frequente sabe que, quando o comandante intervém, a discussão acaba. Inês, a jovem assistente,
não perdeu um segundo. Rapidamente, levou um copo de água à Dona Amélia, que ainda se ajeitava com a sua lata de bolo. Beba um pouco de água, minha senhora, para refrescar. Deixe-me ajudá-la a arrumar o seu lugar. De seguida, Inês virou-se para o pai com o filho e falou com uma confiança que nem ela sabia que tinha. Esteja descansado, senhor. Vou tratar de lhe arranjar um lugar no corredor. O seu filho não vai passar mal. O pai, comovido, acenou com a cabeça, abraçando o filho com mais força, os olhos a brilhar de gratidão. No meio da cabine, Nuno, o supervisor de terra, foi escoltado a bordo por um agente da segurança. Segurava uma caneta com os dedos trêmulos, o suor a brilhar nas têmporas. O formulário do relatório provisório já estava pousado numa das mesas rebatíveis. Ele inclinou-se e assinou, a sua caligrafia tremida, mas legível. Imediatamente a seguir, a gravação da câmara de segurança da porta de embarque foi reproduzida num tablet. A imagem era clara, Sofia a passar o cartão no scanner, a luz verde a piscar, e, segundos depois, a linha de comando a ser inserida para a troca de lugar. Tudo estava exposto, sem margem para dúvidas. O silêncio na cabine era total, apenas se ouvia o zumbido suave dos motores do avião lá fora. Tiago olhou para o ecrã e depois falou, a sua voz ressoando no silêncio, como se falasse para todos, desde os passageiros à tripulação. Os procedimentos foram criados para proteger a dignidade. Não apenas a dignidade dos passageiros, mas também a dignidade daqueles que trabalham nesta profissão. A frase fez com que várias pessoas levantassem a cabeça. Um passageiro mais velho, no lugar em frente, acenou em concordância. É verdade. Sem regras, não há justiça. Sofia virou-se ligeiramente, o seu olhar pousando em Inês e Tiago. Ela ainda não revelara a sua identidade. Este não era o momento para exibir um título. Era o momento para ouvir a verdade, dita por jovens que tiveram a coragem de fazer o que estava certo. O comandante Rui ajustou o microfone, preparando-se para fazer um pedido de desculpas oficial a todos os passageiros. Mas, de repente, uma voz masculina, grave e arrogante, veio da fila de trás. Qual é o problema aqui? Todos se viraram. O homem estava sentado, de costas direitas, o seu olhar autoritário. Vários membros da tripulação reconheceram-no imediatamente. Era o passageiro especial, cujo nome era frequentemente mencionado em chamadas de última hora para reservar lugares. Sofia respirou fundo e em silêncio. Um velho ditado da sua mãe veio-lhe à mente: não esperes que as pessoas vejam o dinheiro que tens para te respeitarem. Hoje, o papel e a tinta iam falar mais alto. Qual é o problema aqui? A voz do homem na fila de trás, o Sr. Bastos, ecoou com uma autoconfiança inabalável. Ele ergueu a cabeça, os seus dedos a tamborilar no bilhete de classe executiva que tinha na mão, como se tocasse num talismã, uma promessa que lhe tinha sido feita. O sinal sonoro para apertar os cintos tinha acabado de soar. A tripulação percorria o corredor para as últimas verificações, e o som das tampas dos compartimentos de bagagem a fechar era nítido. Os passageiros ajeitavam as mantas, e os copos de água nas pequenas mesas tremiam ligeiramente. A atmosfera, contudo, continuava tensa, como uma corda de violino esticada ao máximo, após a ordem do comandante para parar as trocas de lugares. Sofia voltou-se, sentando-se a 2 lugares de distância do Sr. Bastos. Ele olhou para ela com uma expressão de indiferença. O lugar 2D foi-me prometido. Ao seu lado, a sua esposa puxou-lhe discretamente pela manga do casaco, talvez a pedir-lhe para baixar o tom, mas ele apenas sorriu de lado. Na frente da cabine, Carla mantinha o seu sorriso profissional, mas a sua voz tinha um tom defensivo. Sim, senhor. Damos prioridade a passageiros especiais. As palavras, cuidadosamente escolhidas, não mencionavam segurança ou razões operacionais. Sofia inclinou a cabeça, a sua voz calma mas incisiva. Onde está o IRC, por favor? E qual foi a justificação de segurança ou operacional para esta troca? A pergunta foi direta, precisa. Se era uma prioridade, teria de haver uma justificação documentada. Contra factos não há argumentos, como se costuma dizer em Portugal. Nuno, o supervisor de terra que tinha sido chamado a bordo, segurava o seu tablet junto ao peito como um escudo, a sua camisa manchada de suor. Com a sua licença, comandante, disse ele em voz baixa. O comandante Rui acenou com a cabeça. Nuno ligou o ecrã. A gravação da câmara da porta de embarque apareceu, sem som. A cena era clara, Sofia a passar o cartão, a luz verde a acender-se, a confirmação a aparecer. Segundos depois, nos logos do sistema ao lado, o comando de alteração de lugar era inserido. A hora exata estava visível, clara como o dia. Um passageiro mais velho estalou a língua. Papel e tinta, é disto que se trata. Acabaram-se as conversas.
Várias pessoas acenaram discretamente, os seus rostos a relaxar um pouco. Tiago, de pé no corredor, apontou para a coluna da hora na gravação. Pode ler-nos, por favor, o que o DCS diz sobre o momento da alteração. Nuno engoliu em seco. A sua voz era quase um murmúrio. A alteração ocorreu depois de o cartão de embarque ter sido validado. Não há anulação do embarque, não há justificação de segurança, e não há nenhum IRC associado. Uma gota de suor escorreu-lhe pela têmpora. Carla respirou fundo, tentando manter a compostura. Este passageiro tem prioridade, já definida anteriormente. O rosto de Sofia permaneceu sereno. A prioridade também tem de seguir os procedimentos. Uma alteração após a validação do embarque exige a anulação, o registro da irregularidade e a assinatura do duty manager e da chefe de cabine. Pode mostrar-me, por favor, a justificação para essa necessidade de troca neste caso específico. A cabine ficou em silêncio. A mulher ao lado do Sr. Bastos tossiu discretamente. Ele, ainda desafiador, ergueu o seu bilhete como se fosse uma bandeira. Eu viajo nesta rota todas as semanas. Este lugar está sempre reservado para mim. Inês, a jovem assistente, deu um passo atrás, aproximando-se de Tiago, e sussurrou: eu tenho a fotografia do ecrã do DCS do check-in. O nome dela estava no lugar 2D desde o início. Tiago acenou. Guarda isso. Se for preciso, mostramos. O regulamento é claro. Temos de o seguir. O comandante Rui deu mais um passo em frente, a sua voz firme e ressoante, não por ser alta, mas pelo peso da autoridade. No meu voo, os procedimentos são lei. Parem todas as trocas. Retornem aos lugares originais, conforme os logos do sistema. As suas palavras foram como uma pedra a cair num lago calmo, criando ondas que puseram fim a toda a discussão. O Sr. Bastos ficou vermelho, virando-se bruscamente para Carla, os seus olhos a faiscar com uma acusação silenciosa, como se ela tivesse quebrado uma promessa sagrada. Carla, visivelmente abalada, olhou para Nuno, como se procurasse uma saída. Qual é a sua posição? Perguntou ela, quase a implorar. Nuno olhou para o relatório provisório na mesa, a caneta a tremer na sua mão. Suspirou, como se libertasse um peso enorme do peito, e confessou. Fui eu que autorizei a reserva do lugar. Por telefone. Estávamos em cima da hora de partida, e eu cedi à pressão para não atrasar o voo. O som na cabine pareceu diminuir. O passageiro mais velho, que tinha estado a ouvir atentamente, acenou lentamente. Com a pressa, toda a gente fica nervosa. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Fazer as coisas à pressa e mal feitas só prejudica a todos. Uma senhora no lugar em frente acrescentou: quem não deve, não teme. É seguir o que está escrito e pronto. Sofia olhou para Nuno, não com raiva, mas com uma certa compreensão. Ela conhecia a pressão do OTP, a pressão para cumprir horários. Mas também sabia que, se hoje ela fechasse os olhos àquilo, amanhã haveria outra reserva de boca, e depois outra, até que a exceção se tornasse a regra. Pobre, mas honrado, os pais sempre lhe tinham dito. Obrigada por ter dito a verdade, disse Sofia, lentamente. O mais importante agora é corrigir o erro para que possamos voar em segurança. O que acontecer depois do voo, a companhia tratará de acordo com os regulamentos. Ela virou-se para Inês. Por favor, registre o caso do passageiro com o filho. Dê-lhe prioridade para um lugar no corredor. Não podemos deixar uma criança passar mal por nossa causa. Inês acenou, os seus olhos a brilhar. Sim, senhora. Vou tratar disso imediatamente. Carla respirou fundo, agarrando o seu manual de serviço, o seu rosto menos tenso, como alguém que finalmente decide seguir o caminho certo. Vou preencher o IRC provisório. Sr. Nuno, por favor, assine a confirmação. O Sr. Bastos ainda tentou uma última vez. Eu não discuto os vossos procedimentos. Mas uma companhia que quer manter os seus clientes leais também tem de saber ser flexível. O comandante Rui levantou a mão, interrompendo-o com um abanar de cabeça suave. Flexibilidade dentro dos procedimentos, senhor. Nunca fora deles. Segurança e justiça. São os dois carris que mantêm este comboio a andar direito. Ouviram-se alguns murmúrios de aprovação. Naquela profissão, poucas frases eram tão claras e verdadeiras. Nuno assinou o relatório. A sua caligrafia ainda estava tremida, mas mais firme. No ecrã do tablet, o vídeo da câmara recuou para o momento exato em que a luz verde de Sofia piscou, antes de saltar para o logo da alteração. Os números e as horas falavam por si, sem culpar nem defender ninguém. Tiago olhou para os registros e falou, alto o suficiente para a tripulação ouvir. Os procedimentos existem para proteger a dignidade.
A do passageiro e a de quem trabalha. Quando fazemos o que está certo, todos podemos respirar de alívio. Inês sussurrou, como se falasse para si mesma, é verdade. Sofia inclinou a cabeça em agradecimento ao comandante e à tripulação, ainda sem revelar quem era. Ela sabia que um título não resolvia a raiz do problema. Apenas os factos, o papel e a tinta, e a coragem de admitir o erro podiam trazer as coisas de volta ao caminho certo. O comandante Rui ajustou novamente o microfone, preparando-se para falar a todo o avião. Antes que pudesse carregar no botão, o Sr. Bastos levantou-se, a sua voz mais áspera do que antes. Então, no final, quem é o responsável por esta confusão? E o meu lugar? Carla olhou para Nuno uma última vez, os seus olhos a pedir uma resposta final. Nuno olhou-a diretamente, a sua voz baixa, mas firme. A responsabilidade é minha. Eu cedi à pressão com medo de atrasar o voo. Agora, devolvemos o lugar a quem de direito, e eu farei o meu relatório, com toda a verdade. A cabine ficou em silêncio, como se alguém tivesse fechado uma janela por onde entrava o vento. A mulher ao lado do Sr. Bastos pousou a mão no braço do marido e sussurrou-lhe algo ao ouvido, algo como deixa estar, cada um fica no seu lugar, não nos falta onde sentar. O Sr. Bastos murchou. Mordeu o lábio, a sua expressão zangada a desvanecer-se. Olhou à sua volta, para os rostos dos outros passageiros. Os idosos, o pai com o filho, as jovens assistentes de bordo. A linha da prioridade que ele pensava ser tão forte, afinal, era frágil perante a lógica fria e imparcial dos números. Sofia rodou suavemente a sua mala ao lado do assento, a sua voz mais suave agora. Obrigada a todos por manterem a calma. Todos voamos por trabalho, pela família, por 1000 razões que nos esperam. Fazer o correto hoje evita que tenhamos de passar por isto outra vez. No final do corredor, Inês correu até ao pai com o filho, inclinando-se para lhe dizer, já lhe troquei o lugar para o corredor. Tem aqui um saco para enjoo e uma toalha úmida, para o caso de precisar. O pai abraçou o filho com mais força, os seus olhos marejados de lágrimas. Obrigado, menina. Quando uma criança sofre, os pais sofrem 10 vezes mais. Carla abriu o seu manual e começou a preencher o IRC, anotando os nomes, as horas, as ações do sistema, o resultado. A sua caligrafia foi ficando mais regular, como o seu batimento cardíaco a voltar ao normal. Nuno guardou o tablet, limpou as mãos suadas e acrescentou uma nota ao relatório, verificado com as câmaras da porta de embarque. O comandante Rui assinou uma última vez. Bom. Agora, sigam os logos originais. Eu vou pedir desculpa aos passageiros pelo altifalante. Depois do voo, todos se apresentarão no OCC para esclarecer os procedimentos. Tiago inclinou a cabeça, um leve sorriso a formar-se. Sussurrou para Inês, está a ver? Aos poucos, a profissão vai perdendo os atalhos. Inês respondeu em voz baixa, sim. Uma longa caminhada começa com um passo. Hoje aprendi uma lição para a vida. Sofia sentou-se finalmente no lugar 2D, o lugar que era seu desde o início. Não sentia um triunfo esmagador, apenas um alívio, como se tivesse pousado um grande peso no chão. Do outro lado, o Sr. Bastos suspirou, pousou o seu bilhete na mesa e a tensão no seu rosto desapareceu, substituída por uma aceitação relutante. Carla olhou para Nuno, a sua voz baixa. Nuno. Queres acrescentar mais alguma coisa? Nuno entregou-lhe a caneta, os seus olhos encontraram os dela por um breve instante, e ele disse o que, talvez, já quisesse dizer há muito tempo. Não. Eu autorizei a reserva por medo de atrasar o voo. Agora, vamos devolver o lugar a quem de direito. A cabine pareceu expirar coletivamente. Alguém bateu palmas suavemente, 2 ou 3 vezes, o suficiente para quebrar a tensão. Na cultura portuguesa, há um entendimento tácito de que o que está mal, corrige-se. Errar é humano, corrigir é nobre. E depois, a vida continua. No fundo da cabine, a esposa do Sr. Bastos virou-se e acenou levemente com a cabeça para Sofia, um pedido de desculpas silencioso. Sofia respondeu com uma pequena inclinação de cabeça, um gesto que permitiu que ambas mantivessem a sua dignidade. Na vida, tudo tem um preço. E quando as regras são claras, a consciência fica tranquila. O altifalante interno emitiu um som suave, e a voz quente e clara do comandante Rui encheu a cabine. Em nome da companhia, peço as nossas mais sinceras desculpas pelo ligeiro atraso na partida. Registamos um erro processual na troca de um assento após a validação do embarque, sem a devida documentação. A companhia irá compensar os passageiros afetados de acordo com a nossa política, através de um voucher de serviço ou pontos no programa de passageiro frequente. Agradecemos imensamente a vossa compreensão. Quando a voz se calou, a classe executiva pareceu relaxar. As cabeças que antes cochichavam, agora estavam quietas.
As pessoas olharam umas para as outras, e depois para a tripulação. Alguns acenaram, outros suspiraram, mas era claro que a tensão tinha desaparecido. Tiago olhou em volta e depois levantou a mão, falando num tom de voz moderado, mas audível para todos. Temos um passageiro que precisa de um lugar no corredor para cuidar do seu filho pequeno. Haverá algum voluntário que queira ceder o seu lugar? A companhia terá um gesto de agradecimento. Houve um momento de silêncio, e depois um empresário de meia-idade, que até então tinha estado a observar tudo em silêncio, sorriu. Eu troco. Antigamente, também eu viajei com o meu filho ao colo, e sei o quão difícil é. Ajudar quando podemos é mais do que uma obrigação, é uma sorte. O pai com o filho ao colo inclinou a cabeça em agradecimento, os seus olhos a brilhar de alívio. Inês, rapidamente, trouxe um novo saco para enjoo e uma toalha quente do seu kit. Tenha isto à mão, para o caso de o menino se sentir desconfortável. Dona Amélia, a senhora idosa da frente, remexeu na sua mala e tirou um pequeno pedaço de gengibre embrulhado numa folha de couve. Toma, meu filho. Diz ao menino para trincar um bocadinho disto. Ajuda a acalmar o estômago. O pai, com a voz embargada, agradeceu. Obrigado, minha senhora. Obrigado a todos. Sofia sorriu ao observar a cena, o seu coração aquecido. Era verdade o que diziam, uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Um pequeno gesto de bondade de uma pessoa podia aliviar o desconforto de uma fila inteira. Carla levantou-se, segurando o seu manual de serviço, a sua voz já sem tensão. Caros passageiros, a companhia irá registar a informação de todos os que foram afetados por este incidente. Após o voo, receberão um e-mail com um pedido de desculpas formal e o respectivo voucher de compensação. Quem desejar, por favor entregue-me o seu cartão de embarque para que eu possa tomar nota. A sua voz, desta vez, era mais suave, menos forçada. Muitos passageiros acenaram, alguns sorriram. Assim, sim. É assim que se ganha a confiança dos clientes. O ambiente na cabine acalmou completamente. O pai sentou-se no seu novo lugar, a embalar suavemente o filho. O menino parou de chorar, aninhou o rosto no ombro do pai e adormeceu. Vários passageiros mais velhos observaram a cena, as suas feições a relaxar. Quem não deve, não teme. Fazer o que está certo traz paz de espírito. Sofia virou-se para Inês, a sua voz baixa, apenas para as duas ouvirem. Lembra-te de registar tudo detalhadamente no relatório. Onde erramos, temos de corrigir. É assim que se aprende e se dura nesta profissão. Inês acenou vigorosamente. Sim, senhora. Não me esquecerei de nada. O comandante Rui saiu do cockpit por uns momentos, caminhando pelo corredor, o seu olhar passando por cada fila de assentos. Acenou levemente a alguns passageiros, como que a dizer, respeitamos cada um de vós. Um passageiro mais velho comentou, com trabalho honesto e respeito, ganha-se tudo. Os clientes valorizam isso. No meio da calma recém-adquirida, o telemóvel de serviço de Nuno vibrou. Ele olhou para o ecrã e depois para Sofia e Tiago, a sua voz baixa. O duty manager acabou de ligar. Depois da aterragem, pede que se dirijam à galley principal para uma conversa. Sofia franziu os lábios, o seu olhar pensativo. Tiago franziu o sobrolho, mas acenou em concordância. Eles sabiam que a história não terminava ali. Por trás daqueles minutos de caos por causa de um lugar, havia muito mais para ser esclarecido. A galley principal era um espaço apertado e funcional, iluminado por uma luz branca e forte. O cheiro a café acabado de fazer pairava no ar, vindo de uma cafeteira de inox. A porta de um dos armários fechou-se com um clique, misturando-se com o som abafado da cabine. O supervisor, através de uma chamada em conferência com o OCC, tinha a voz a ecoar pelo altifalante interno. O IRC provisório foi criado. Precisamos de definir os princípios de resolução para este voo e para o futuro. A tensão era palpável. Nuno estava encostado à parede, a sua camisa úmida de suor, o seu olhar a evitar o de toda a gente. Carla agarrava o seu manual de serviço, os seus dedos a brincar nervosamente com a borda de uma página. Do OCC, uma voz firme e clara soou, como se estivesse a ler um documento oficial. Este caso envolve uma alteração do lugar após a validação do embarque, sem justificação de segurança ou operacional, e sem anulação do embarque. O procedimento padrão é reverter para o lugar original, conforme os logs. O IRC deve identificar claramente quem autorizou a alteração e porquê. O comandante Rui, de pé ao lado, acenou. Está claro. Os procedimentos têm de prevalecer sobre qualquer exceção. Sofia olhou para todos, a sua expressão calma, mas profunda. Falou suavemente. Obrigada, comandante Rui. Obrigada, Inês, por ter seguido o procedimento exemplarmente.
E obrigada a si, Nuno, por ter tido a coragem de assumir o erro. Fez uma pausa e depois continuou. O meu nome é Sofia. E sou a CEO desta companhia aérea. Um silêncio pesado caiu sobre a Gailey. Os olhos de Carla arregalaram-se, os seus lábios a tremer, incapaz de esconder o choque. Baixou o rosto, uma lágrima a brilhar no canto do seu olho. Tiago deu um passo em frente, a sua voz calma. E eu sou filho do presidente do Conselho de Administração. Mas hoje, não estou aqui a falar em nome de um apelido, mas sim em nome dos procedimentos. As pessoas só confiam em nós quando agimos com base na razão. Para esta companhia ser sustentável, tem de se basear no que é correto, não em conhecimentos e favores. Nuno ergueu a cabeça, a sua voz rouca. Eu assumo. Farei um relatório completamente honesto. Cedi à pressão por medo de atrasar o voo. Errei, e aceito as consequências. O supervisor de serviço acenou. Depois do voo, os envolvidos serão temporariamente suspensos para receber informação de reciclagem. A Inês será elogiada pelo seu cumprimento exemplar dos deveres. E a companhia enviará um pedido de desculpas formal e nominal a cada passageiro afetado. O comandante Rui acrescentou, cada palavra pesando no ar. Neste voo, e em todos os meus voos, eu garanto duas coisas: segurança e justiça. Ninguém tem o direito de contornar os procedimentos. Sofia virou-se para Carla, a sua voz suave, mas firme. Dizem que se deve perdoar quem se arrepende. Se escrever um relatório honesto e completo, eu recomendarei que lhe seja dada a oportunidade de reaprender tudo desde o início. Errar é humano, mas ter a capacidade de corrigir o erro. Isso é que tem valor. Carla mordeu o lábio, a sua cabeça ainda baixa. Eu farei o que for preciso. Uma lágrima caiu no seu manual, manchando a página meio escrita. Pela pequena janela da porta, Tiago olhou para a asa do avião a brilhar sob as luzes da pista. Uma frase da sua avó ecoou na sua mente: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com procedimentos claros, os maus hábitos, mais cedo ou mais tarde, acabam por desaparecer. O sinal para soltar os cintos de segurança soou. A atmosfera na cabine tinha-se suavizado após os momentos de tensão. A iluminação mudou para um tom mais quente, e o cheiro a café fresco encheu o ar. A criança que antes chorava, dormia agora pacificamente nos braços do pai, mexendo-se ocasionalmente no sono. Sofia permaneceu sentada, observando a cabine. Cada rosto, cada pessoa que tinha passado por aquela perturbação, ainda mostrava um vestígio de preocupação. No seu coração, aquele incidente não era apenas sobre um lugar. Era um espelho que refletia como os profissionais daquela indústria mantinham a sua disciplina e a sua honra. Ela sabia que um avião não voa apenas no céu, voa também na confiança das pessoas. O telefone interno tocou. Inês atendeu e passou a Sofia. Do outro lado, a voz do duty manager no OCC era clara. A partir de agora, todas as trocas de lugar após a validação do embarque exigirão a anulação obrigatória do scan, acompanhada de um IRC assinado pelo supervisor de serviço ou pelo comandante. Adicionalmente, a linha direta de feedback e um código QR para reclamações serão afixados em todas as portas de embarque e dentro das cabines, para que os passageiros possam comunicar diretamente qualquer anomalia. Sofia acenou. Inês, por favor, tome nota de tudo. Este é um passo fundamental para a mudança. Inês abriu o seu caderno e começou a escrever cuidadosamente, os seus olhos a brilhar. Pela primeira vez, sentiu que a sua profissão não se resumia a seguir procedimentos, mas a garantir justiça e humanidade. Na própria cabine, uma pequena reunião improvisada teve lugar, sob o olhar atento do comandante Rui. Sofia anunciou, com um tom de voz calmo mas decidido. Inês, hoje a sua conduta foi exemplar. Soube ouvir, apoiar os passageiros e seguir as regras. Proponho que se torne mentora para os novos recrutas. Nuno, no seu relatório, peço que detalhe a pressão do OTP. Todos os trabalhos têm as suas dificuldades, mas pobre, mas honrado. Não podemos abandonar os procedimentos por medo. Nuno inclinou a cabeça, o seu rosto, normalmente austero, a mostrar um arrependimento genuíno. Prometo, senhora. Nunca mais haverá reservas de boca. Carla permaneceu em silêncio, as suas mãos a apertar a saia. Sofia olhou para ela, a sua voz a suavizar. Ficará temporariamente em terra para frequentar uma formação de reciclagem em Service Recovery e Special Service Request. Esta profissão ensina-nos disciplina, mas também nos ensina a lidar com pessoas. Se conseguir corrigir o seu erro, terá sempre uma oportunidade. Carla respondeu, a sua voz embargada. Sim. Eu percebo. Errar uma vez para acertar para o resto da vida. O plano de Service Recovery foi implementado imediatamente, ainda a bordo.
A tripulação passou por cada assento, entregando vouchers aos passageiros afetados. O pai com o filho recebeu uma refeição especial. Os seus olhos marejaram. Não pedia mais. Só queria ser tratado com respeito. Inês ajudou a ajustar o cinto de segurança da criança e sorriu. Ele vai ficar mais confortável agora, senhor. Dona Amélia teve a sua bagagem arrumada de forma mais conveniente e recebeu um pequeno saco de bolachas da companhia. A senhora sorriu. Com trabalho honesto, ganha-se tudo, minha filha. O empresário que se tinha voluntariado para trocar de lugar recebeu uma carta de agradecimento com voucher. Ele riu. Eu já passei por isso com os meus filhos. Ajudar-nos uns aos outros nos momentos difíceis é o que devemos fazer. A atmosfera na cabine aqueceu, como o céu que fica mais limpo depois de uma tempestade. Os outros passageiros, ao ouvirem estas interações genuínas, relaxaram, as suas expressões menos tensas. Sofia levantou-se e caminhou pelo corredor, inclinando a cabeça em cada fila, agradecendo a todos. As suas palavras eram curtas, mas sinceras. Uma salva de palmas começou, não muito alta, mas constante, criando um som que confirmava que a confiança tinha sido restaurada. O comandante Rui, do cockpit, olhou para a cabine e acenou com a cabeça. Ele sabia que o voo de hoje não tinha transportado apenas passageiros. Tinha transportado integridade e fé numa profissão. Na mente de Carla, o caos de emoções acalmou-se, deixando para trás um pensamento simples: esta profissão ensina disciplina e humanidade. Errar uma vez para acertar para o resto da vida. Desde que se tenha a coragem de corrigir. As rodas do avião tocaram suavemente na pista do porto. A cabine tremeu ligeiramente, e uma salva de palmas esporádica começou na classe executiva, espalhando-se para o resto do avião. A voz do comandante Rui soou, calma e familiar, pelos altifalantes. Obrigado por voarem conosco. A companhia enviará o pedido de desculpas e a respectiva compensação de acordo com a nossa política, logo após a aterragem. Aquelas palavras familiares acalmaram muitos passageiros. Os minutos de turbulência pareciam agora distantes, substituídos pelo alívio de uma aterragem segura. Os passageiros começaram a levantar-se, a vestir os casacos, a retirar as malas dos compartimentos superiores, preparando-se para desembarcar. Lá fora, no tapete de recolha de bagagens, o som dos carrinhos ecoava. A sinalização para perdidos e achados brilhava sob as luzes amarelas. Pessoas esperavam pelos seus entes queridos, chamando uns pelos outros. O som das notificações das aplicações de transporte era constante. Era um ambiente barulhento, mas todos se moviam com pressa, ansiosos por chegar a casa. Nuno foi o primeiro a aproximar-se. Parou em frente a Sofia, de pé, direito, as mãos entrelaçadas, o olhar baixo, a sua voz sincera. A minha parte do erro foi ter cedido a uma reserva de boca por medo de atrasar o voo. Pensei que era um atalho inofensivo para acelerar as coisas, mas não imaginei que ia colocar todos nesta situação difícil. Sofia acenou levemente, sem o repreender. Respondeu suavemente: primeiro olhamos para os nossos erros, depois para os dos outros. Erraste, admitiste, e agora vais corrigir. É o que importa. As pessoas vivem da confiança, e na nossa profissão, essa palavra é sagrada. Um funcionário da companhia percorria a fila de desembarque com uma pequena bolsa de envelopes. Dentro, estavam os vouchers ou os pontos de compensação para os passageiros afetados. O pai com o filho recebeu um envelope, juntamente com a confirmação de que teria um lugar no corredor e uma refeição infantil no voo de regresso. Ele abraçou o filho, os seus olhos a brilhar. Isto é mais do que suficiente. Eu só queria que o meu filho estivesse confortável. Dona Amélia, a senhora idosa, foi ajudada por Inês a chegar a um carrinho de transporte. Um funcionário explicou-lhe prontamente: este serviço é gratuito, minha senhora. Sente-se confortavelmente que nós levamos-la até à saída. A senhora sorriu, a sua voz trêmula, mas clara. A forma como se dá é mais importante do que o que se dá. Uma palavra amável num momento de aflição vale mais do que ouro. Entretanto, o empresário que se tinha voluntariado para trocar de lugar recebeu uma carta de agradecimento, com o logótipo da companhia e uma nota manuscrita: obrigado pela sua empatia. Ajudou a que este voo terminasse da melhor forma. Ele riu e abanou a cabeça. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, mas sinto-me valorizado, e isso é bom. Um outro passageiro queixou-se em voz alta porque o fecho da sua mala se tinha partido no tapete rolante. Sem esperar que alguém lhe dissesse o que fazer, Inês aproximou-se rapidamente, acalmando: venha comigo ao balcão de perdidos e achados, eu ajudo a preencher o formulário de danos. Enquanto o guiava, ia anotando cuidadosamente o número do voo, a descrição da mala. Era um pequeno gesto, mas o olhar do passageiro era de pura gratidão. Tão jovem e tão dedicada. Fico mais tranquilo. Ao observar a cena, Carla sentiu um nó na garganta.
Tinha estado em silêncio, a ajudar apenas quando instruída. Agora, aproximou-se de Sofia, a sua voz a tremer. Eu vou escrever o relatório com toda a honestidade. Sem esconder nada, sem desculpas. Por favor, dê-me a oportunidade de reaprender tudo de novo. Sofia olhou-a nos olhos, a sua voz grave mas firme. Onde caímos, é onde nos levantamos. Todos cometemos erros. O importante é ter a coragem de os corrigir. Acredito que, se mantiver essa sinceridade, esta profissão ainda a receberá de braços abertos. Carla acenou, as suas pestanas a tremer com as lágrimas. De repente, sentiu-se mais leve, como se um grande peso lhe tivesse sido retirado dos ombros. Num canto, Tiago observava tudo em silêncio. Lembrou-se do que a sua avó sempre dizia: boas palavras não custam dinheiro e compram tudo. Hoje, ele compreendia o significado profundo dessa frase. As palavras certas não só mantêm a paz, como ajudam todos a encontrar um caminho comum. O telemóvel no bolso de Tiago vibrou. Era uma mensagem do OCC, a convocá-lo para uma reunião de emergência no escritório do aeroporto. Tinham sido detectados mais 3 casos semelhantes noutras rotas. Tiago ergueu o olhar e encontrou o de Sofia. Não disseram nada, mas entenderam-se perfeitamente. Este voo tinha sido apenas o início. A história por trás daquele problema ainda tinha muitos capítulos por escrever. A porta da sala do centro de operações fechou-se com um som seco. O ambiente lá dentro era tenso. No grande ecrã na parede, um mapa de rotas mostrava 3 pontos vermelhos a piscar em 3 voos diferentes. Eram os 3 casos de troca de lugar após a validação do embarque, sem qualquer justificação de segurança ou operacional. O Duty Manager, de rosto sério, abriu uma base de dados. Projetou as gravações das câmaras de cada um dos casos. A mesma história: o passageiro passava o cartão, a validação aparecia, e logo a seguir, o lugar era trocado. Ele fez uma pausa na imagem. Vejam bem. Qual é o ponto em comum? Um cliente habitual que liga à última da hora, e acontece sempre quando estamos perto da hora de partida. O silêncio na sala era pesado. Nuno, que tinha estado envolvido em vários destes voos, confessou, de cabeça baixa. Eu, por vezes, fechei os olhos. Pensei que era apenas para garantir que o voo saía a horas. Só agora vejo que um minuto de eficiência pode custar anos de confiança dos clientes. Sofia olhou para todos na mesa. A sua voz não era alta, mas ecoou no silêncio. Os procedimentos não existem para complicar. Existem para proteger, tanto o cliente como o funcionário. Hoje, vamos implementar 3 mudanças fundamentais. Ela levantou-se e apontou para um quadro branco. Primeiro, qualquer alteração de lugar após a validação do embarque exigirá obrigatoriamente a anulação, acompanhada de um IRC assinado pelo Duty Manager ou pelo comandante. Segundo, formação de reciclagem obrigatória para todos, com simulações práticas no terreno, não apenas teoria. Terceiro, afixar a linha direta e o código QR de feedback em todas as portas de embarque e cabines, para que os passageiros possam ser nossos fiscais. As palavras eram escritas no quadro, como um contrato assinado por todos. O diretor de formação apresentou um plano detalhado, com módulos de e-learning e role-playing. Usou exemplos práticos: um pai com uma criança a vomitar, um passageiro em cadeira de rodas, um idoso com dificuldades de locomoção. Todos os casos teriam de ser resolvidos de acordo com o novo padrão. O comandante Rui, em videochamada, acrescentou: a partir do momento em que a cabine está pronta para a partida, não há mais trocas de lugares complicadas. Nos meus voos, esta regra não tem exceção. O ambiente na sala aliviou. O Duty Manager concluiu: ainda hoje, emitiremos uma diretiva de uma página para toda a rede, com um novo procedimento de 3 passos. Quem não cumprir, sofrerá as consequências. Sofia olhou para as letras impressas e sentiu-se mais leve. Aquelas palavras iriam viajar por toda a rede, como uma âncora a segurar a justiça. Tiago, no fundo da sala, sentiu uma nova determinação. Um pequeno erro pode levar a um grande desvio. Com regras claras, todos os caminhos voltam ao destino certo. Quando parecia que a reunião tinha terminado, o Duty Manager baixou a voz. Há mais uma coisa. Temos identificado uma pessoa que faz estas chamadas de última hora, dizendo que está a ajudar clientes habituais. Uma espécie de intermediário. Amanhã, vamos convidá-lo para uma conversa. Todos perceberam que a raiz do problema não estava apenas nos funcionários, mas também em mãos invisíveis nos bastidores. E para limpar a casa, era preciso começar pela raiz. Um som de notificação, ding, ecoou de inúmeros telemóveis e caixas de correio eletrónico. Uma vaga de e-mails foi enviada, todos com o mesmo assunto: um pedido de desculpas formal e um voucher da nossa companhia aérea.
Numa pequena aldeia tranquila, Dona Amélia, que não usava smartphone, recebeu uma carta do carteiro. Dentro, estava um pedido de desculpas impresso e um voucher para a sua próxima viagem. As letras eram grandes e claras, fáceis de ler para uma pessoa idosa. Na primeira linha, uma nota pessoal: obrigado pelo pedaço de gengibre que me ofereceu naquele dia. A sua gentileza aqueceu mais do que uma chávena de chá. Dona Amélia sorriu, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Murmurou para si mesma: a forma como se dá é mais importante do que o que se dá. As pessoas não se lembram do gengibre, lembram-se do gesto. Colocou a carta numa pequena moldura, como um tesouro. Numa pequena casa alugada na cidade, uma operária abriu o telemóvel e viu o voucher para o seu voo de regresso. Suspirou de alívio, como se um peso lhe tivesse sido retirado dos ombros. Poupa o dinheiro do bilhete, pensou. Mandou uma mensagem a uma amiga: eles pediram desculpa a sério, sabes? Não foi só para despachar. Num café, o pai que viajava com o filho acalmava o menino com um copo de leite quente. O telemóvel vibrou. O e-mail da companhia não só tinha o voucher, como também um agradecimento por ele ter partilhado a sua experiência, e um anexo com dicas para crianças que enjoam em voos. Ele sorriu. Eles importam-se mesmo. Nem toda a gente se lembra destes pequenos detalhes. Beijou a testa do filho, a pensar que aquele voo lhe tinha ensinado que ainda havia muitas pessoas boas naquela profissão. No seu escritório, o empresário que tinha trocado de lugar abriu o seu e-mail. A carta agradecia-lhe por se ter voluntariado. Ele riu alto. Eu só pensei que, como já passei pelo mesmo, devia ajudar. Não sabia que eles se iam lembrar. Numa sala de formação da companhia, Carla estava sentada em silêncio. Desta vez, não usava uniforme. Numa simulação, fazia o papel de uma passageira idosa e confusa. O instrutor corrigiu-a: a voz pode ser suave como a seda, mas também pode ser pesada como o chumbo. Depende da forma como a usamos para que a outra pessoa se sinta respeitada. A frase fez Carla chorar. Percebeu que, durante anos, tinha estado mais focada em dar ordens do que em ouvir. Inês, agora sua mentora, aproximou-se e encorajou-a: tu consegues. Todos erramos. O importante é querer corrigir, de coração. No escritório da companhia, Sofia enviou uma mensagem a Carla: amanhã, tens a tua avaliação prática na porta de embarque. A Inês será a tua mentora. Ela sabia que mudar um mau hábito não era fácil, mas a união faz a força. A história daquele voo, através das cartas e dos gestos, não só resolveu um incidente, como iniciou uma jornada de mudança para muitas pessoas. E, acima de tudo, reacendeu a crença de que a bondade, por mais pequena que seja, ecoa muito para além de uma cabine de avião. Numa manhã fresca, o átrio do aeroporto ainda estava calmo. Carla estava de pé, impecável, em frente ao balcão de check-in. A sua placa de identificação era nova. Respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. Inês, ao seu lado, sussurrou: hoje é a avaliação. Faz como treinamos. Com calma e sem medo. Ao longe, Sofia e Tiago estavam sentados, a fingir que eram passageiros, mas os seus olhos não perdiam um único movimento. Nuno, com uma lista de verificação na mão, observava. O primeiro passageiro era um pai com um filho pequeno ao colo. A criança chorava, pálida de cansaço. O meu filho enjoa muito à janela. Teria um lugar no corredor? Perguntou o pai. Carla acenou, o seu olhar suavizou. Verificou o sistema e confirmou que havia lugares. Enquanto inseria a informação, disse: sim, senhor. Dei prioridade ao lugar no corredor para o menino. E já deixei uma nota para a tripulação preparar um kit para enjoo. Obrigada por nos ter avisado com antecedência. Assim, é mais fácil ajudarmos. O pai olhou para o filho e depois para ela, agradecido. Obrigado. Só de ouvir isso, já fico mais descansado. Inês acenou discretamente. A seguir, chegou uma passageira em cadeira de rodas. Preciso de um lugar perto da casa de banho, minha filha. As minhas pernas já não me ajudam. Carla ligou imediatamente para o serviço de assistência especial e pediu que a cadeira de rodas acompanhasse a passageira até à porta do avião. No sistema, inseriu o código para passageiro com mobilidade reduzida e atribuiu-lhe um lugar estratégico. Esteja descansada, minha senhora. Organizamos tudo para que entre primeiro no avião e tenha todo o apoio necessário. A senhora pegou-lhe na mão, os seus olhos úmidos. Obrigada, minha filha. Com esta idade, temos sempre medo de incomodar. Ouvir-te falar assim, até me alivia o coração. Quando o balcão acalmou, uma jovem de roupa simples aproximou-se. Tinha um bilhete de executiva, mas hesitou. Queria trocar para o corredor, se possível.
Sinto-me um pouco claustrofóbica à janela. Carla verificou o sistema. O lugar estava atribuído. Nesse preciso momento, o telefone interno tocou. Uma voz familiar pedia para reservar aquele mesmo lugar para um cliente habitual. O tempo pareceu parar. Nuno olhou para o relógio. A hora da partida aproximava-se. Carla respirou fundo, lembrando-se das palavras de Sofia: manter a integridade nos momentos de pressão é o que define um verdadeiro profissional. Ela olhou para Inês e depois respondeu ao telefone, a sua voz clara e firme. O procedimento da companhia não permite a reserva de lugares, exceto por razões de segurança ou operacionais. Para qualquer alteração, teria de anular o embarque e emitir um IRC assinado. Como não há nenhuma justificação de segurança neste caso, lamento, mas não posso satisfazer o pedido. A sua voz não tremeu. Era uma promessa. A jovem passageira sorriu. Não faz mal. Eu fico em qualquer lugar. Era só uma pergunta. Nuno, na sua lista de verificação, fez um grande visto de aprovação. Excelente. Cumprir o procedimento, mesmo sob pressão. É assim mesmo. Foi então que Sofia se aproximou, pousando a mão no ombro de Carla. O seu sorriso era gentil, os seus olhos cheios de orgulho. Muito bem. Esta tarde, espero por ti e pela Inês na sala de reuniões. Tenho boas notícias para as duas. Carla inclinou a cabeça, uma lágrima a escorrer-lhe pelo rosto. Mas era uma lágrima de esperança, de confiança recuperada. Na sua mente, uma frase ecoava: manter a integridade nos momentos de pressão. É o que nos permite manter a profissão. A porta da sala de reuniões fechou-se. Na mesa, estavam os registros das chamadas e as capturas de ecrã do sistema. O homem do outro lado da mesa, o intermediário, parecia confiante, mas os seus olhos não paravam quietos. Eu só estava a ajudar uns amigos, uns clientes habituais. Não ganhei nada com isto. Sofia olhou nos olhos, a sua expressão impassível. No quadro branco, as novas regras estavam escritas: alteração de lugar após scan igual anulação mais IRC mais assinatura. O departamento de compliance começou a apresentar os dados. Uma série de chamadas, sempre do mesmo número, sempre em cima da hora do embarque, sempre a pedir os melhores lugares. Isto não é coincidência. É um padrão, disse o representante. O homem tentou rir. Vocês sabem como são os clientes VIP. Têm muitos contactos, muitos amigos. Não lhes podemos dizer que não. Eu estava a ajudar a companhia a manter os clientes. Sofia interrompeu: os clientes VIP também têm regras. Se querem um upgrade, compram-no, usam os seus pontos ou pagam a taxa. Ninguém tem permissão para interferir no sistema depois da validação do embarque. É uma linha vermelha. Tiago levantou-se e colocou a nova diretiva na mesa. O procedimento de 3 passos: anulação, relatório, assinatura. Não há atalhos. Nuno, o supervisor, confessou: eu cedi por causa da pressão do OTP. Sei que errei. Sofia suavizou a voz, mas manteve a firmeza. Não podemos trocar a confiança dos passageiros por uns minutos de pontualidade. A confiança é a nossa prioridade. O comandante Rui, por telefone, acrescentou: segurança não significa ceder a pedidos pessoais. A complacência é o caminho mais rápido para o desastre. O homem começou a ficar nervoso. Eu. Os meus clientes. Eles insistiram. O representante do compliance empurrou os registros na sua direção. Isto não é sobre amizades. É uma violação dos procedimentos que cria um precedente perigoso. A partir de hoje, a companhia proíbe qualquer contacto privado para este efeito. Se voltar a acontecer, o caso será entregue à segurança do aeroporto. Sofia concluiu: e vamos tornar todos os canais oficiais de upgrade mais visíveis e acessíveis. Quem quiser prioridade, que siga o caminho correto. Acabaram-se as reservas de boca. O homem ficou em silêncio, o suor a escorrer-lhe pela testa. A sua confiança inicial tinha desaparecido. Eu percebi. Não volto a fazer. Nos 3 maiores aeroportos do país, ao mesmo tempo, novos painéis eletrónicos acenderam-se com a nova regra. Para os passageiros, talvez não significasse muito. Mas para quem trabalhava ali, era um marco. Inês, agora mentora, ensinava a uma nova turma de recrutas: um menor não acompanhado é uma responsabilidade sagrada. Um passageiro com necessidades médicas exige a nossa máxima atenção. Não pensem na velocidade, pensem na segurança. Carla, na primeira fila, tomava notas, determinada a reaprender tudo. Noutro aeroporto, um passageiro pediu para trocar de lugar. O funcionário explicou o novo procedimento de 3 passos.
O passageiro ficou surpreendido, mas depois sorriu. Assim, sim. Fico mais descansado por saber que as regras são claras. À noite, uma nova crise surgiu, uma troca de avião de última hora numa rota movimentada. O número de lugares em executiva diminuiu. O caos instalou-se. Mas a equipa estava preparada. Carla, agora supervisora, liderou a operação. Priorizou os passageiros com necessidades especiais, as famílias, e depois os restantes, por ordem de check-in. Tudo foi documentado. Houve reclamações, mas quando um passageiro influente exigiu um lugar, Tiago mostrou-lhe a lista de prioridades, documentada. Contra factos não há argumentos. O homem calou-se. O voo partiu com um ligeiro atraso, mas sem um único incidente grave. Sofia olhou para Carla com um orgulho imenso. Sabia que ela tinha, finalmente, renascido das cinzas do seu erro. Numa casa tranquila no campo, a avó de Tiago ouvia-o contar a história. Sorriu. Vês, meu filho? É assim que as histórias devem acabar. Com um final feliz. A notícia espalhou-se. Inês foi promovida. Carla tornou-se uma supervisora exemplar. Nuno passou a dar formação sobre ética e procedimentos. Os passageiros enviavam e-mails de agradecimento. O pai com o filho enviou uma foto da criança a dormir tranquilamente. Dona Amélia enviou outra carta. O empresário escreveu: uma longa caminhada começa com um passo. Eu acredito nesta nova forma de trabalhar. Numa tarde, Sofia visitou a sua mãe. Enquanto a ajudava na horta, disse: Mãe, eu só quero que as pessoas não precisem de parecer ricas para serem respeitadas. A mãe sorriu. A forma como vivemos, o céu e a terra sabem. Quem é bem recebido em qualquer lugar. No sistema interno da companhia, um jovem funcionário reportou que tinha recusado um pedido de reserva de boca, anexando o IRC devidamente preenchido. No chat da equipa, dezenas de emojis de palmas apareceram. A mudança era real. Tiago preparava-se para outro voo. A sua avó abençoou: vai, meu filho. Faz o que o teu coração diz que é certo. As pessoas hão de respeitar-te. Sofia, a olhar para os campos verdes, pensou para si mesma: não julgar pela aparência, mas pelo caráter. Honestidade, transparência e justiça. É este o caminho, não só para uma companhia aérea, mas para cada um de nós. Por vezes, na vida, apercebemos-nos de que o que nos mantém firmes não é o poder ou o dinheiro, mas sim a forma como tratamos os outros. Fazer o que está certo pode atrasar-nos um passo, mas, em troca, leva-nos muito mais longe na longa jornada da vida. Diz-se que quem semeia o bem, colhe o bem. E eu acredito que isso é, e será sempre, verdade. E você? Já testemunhou um pequeno ato de bondade que mudou completamente a sua perspectiva sobre algo? Se esta história o fez pensar, por favor, deixe um comentário com o número 1. E se gosta de histórias como esta, que nos fazem refletir sobre o que realmente importa, não se esqueça de subscrever o nosso canal para não perder os próximos vídeos.